traga problemas, traga-me soluções. Quantas vezes você já ouviu isso? Ou quantas vezes você já falou isso? Pois bem, esse é um típico traço de comportamento muito comum nas organizações brasileiras. Eu vou contar uma história agora, ilustrar um pouco desse tipo de problema. Recentemente, nós fomos contratados por uma empresa para poder fazer um diagnóstico de cultura e gestão dessa empresa. O objetivo era muito claro, a empresa precisava passar por um processo de mudança e esse processo de mudança deveria seguir uma estratégia muito bem definida. O CEO e os diretores estavam muito confiantes que eles poderiam fazer essa transição. E nesse momento, nós começamos a entrevistar o CEO, os diretores, os gerentes médios, os gerentes de linha e até mesmo o chão de fábrica, ou seja, aquelas pessoas que trabalhavam no nível mais operacional da empresa. E para nossa surpresa, nós encontramos diversas lacunas. O nosso objetivo era, de fato, mapear a organização por inteiro e entender onde é que estariam aquelas lacunas que poderiam impedir a implementação da estratégia que eles tantos estavam apostando que iria dar certo. Diversas vezes nós encontramos problemas aqui. Por diversas vezes nós tentamos levar isso para o nosso gerente, mas o nosso gerente fala o seguinte: não me traga mais problemas, traga-me soluções, eu não posso levar esse tipo de demanda de informação para cima. Mas quando nós buscamos entender quais eram essas demandas que esses empregados estavam tentando levar para a gerência média, nós começamos a descobrir que eram demandas muito genuínas, que colocavam em risco aquela estratégia que eles tinham formulado. Ou seja, colocava em risco a segurança no trabalho, colocava em risco a execução da estratégia e, mais do que isso, colocava em risco o processo de aprimoramento contínuo da empresa. Isso é muito comum nas empresas brasileiras, mais do que a gente pensa. Quando nós pensamos numa estratégia, eu me lembro muito daquela palavra do Peter Drucker, que ele diz: vamos pensar sobre isso, a cultura devora a estratégia no café da manhã. Pense nisso na implementação da estratégia. Muitas vezes, uma estratégia belíssima, bem montada, onde várias pessoas participaram, se orgulham de ter participado, não consegue ser implementada porque existem padrões de comportamento persistentes que se acomodam nas organizações como passivos intangíveis. E aqui eu gostaria de deixar uma reflexão. É necessária uma virtude da coragem nesses momentos para que a gente possa resolver esse tipo de problema. Em vez de dizer, não me traga problemas, traga-me soluções, um verdadeiro líder de uma equipe que está buscando o aprimoramento contínuo, que está buscando resolver problemas que são persistentes e que efetivamente impedem a realização da estratégia, é necessário a gente dizer, traga-me os problemas, traga-me essas questões que vocês estão enxergando. Vamos pensar junto como que a gente consegue resolver isso. Algumas questões podem ser resolvidas pelo indivíduo. Algumas questões podem ser endereçadas para que os indivíduos resolvam por si só. Mas várias questões se mostram de uma complexidade maior do que muitas vezes o subordinado consegue resolver. Esse é um problema persistente e nós temos que ter coragem e determinação para trabalhar esse novo perfil de uma liderança ativa e de uma liderança que resolva problemas no dia a dia. Um dos problemas que nós temos enxergado já ao longo de anos trabalhando em consultoria é exatamente a distância entre o topo e a base da organização. Essa distância coloca problemas severos, por exemplo, gerando personalismos, gerando muitas vezes a sensação de impunidade nas decisões da liderança, onde trabalhar a justiça e a meritocracia se tornam fundamentais, porque através do trabalho da meritocracia e do sentimento de justiça dentro da organização, é possível nós gerarmos mais confiança. E gerando mais confiança significa que nós temos mais possibilidade de trabalhar autonomia na organização. E por que a autonomia é importante? A autonomia é importante porque através da autonomia nós conseguimos trabalhar a inovação, a qualidade e a sustentabilidade da empresa. Muitas vezes, os empregados não conseguem enxergar que são capazes de resolver problemas que são persistentes. O que acontece de uma maneira muito comum é que o líder fica sobrecarregado das responsabilidades e das decisões. É muito comum o empregado pensar o seguinte:
Não me mandaram fazer isso, ninguém disse para mim fazer isso, logo, esse é um problema que não compete a mim. Esse é típico comportamento que nós encontramos quando nós fazemos o diagnóstico de cultura em organizações brasileiras. Na realidade, trabalhar autonomia significa trabalhar a equipe colocando os objetivos comuns de uma maneira compartilhada e não isolando o indivíduo como um mero executor de alguma tarefa. Quando nós isolamos esse indivíduo como um mero executor de uma tarefa, essa competência da autonomia ela é atrofiada. O indivíduo sem autonomia, ele tende a remeter a responsabilidade para cima, ele tende também a não conseguir enxergar as possibilidades de solução dos problemas e, pior, ele não se sente pertencendo a um grupo. Fazer a competência da autonomia surgir significa, de maneira gradual e ativa, continuamente, nós darmos os desafios, mas não dando liberdade plena para as pessoas fazerem aquilo que elas querem, na hora que elas querem ou quando elas bem entenderem. Isso não é autonomia. Autonomia é trabalhar os objetivos, os valores, a como nós queremos realizar essa tarefa, de que forma queremos atingir os resultados que a gente precisa atingir, de uma maneira gradual, dando poder às pessoas para elas realizarem aquilo que precisa ser realizado dentro do seu espaço de autonomia e assim gradativamente aumentando esse espaço, para que as pessoas se sintam construtoras, co-construtoras de um mesmo projeto. Eu gostaria de deixar essa reflexão. No Brasil, muitas vezes a nossa cultura não nos estimula a ser um líder que compartilha, que gera autonomia. E muitas vezes nós perdemos a nossa capacidade de aumentar a produtividade porque nós não trabalhamos essa competência. Portanto, convide as pessoas, some inteligência, dê o seu voto de confiança. Quando a gente trabalha a autonomia, a gente vai chegar àquela máxima das pessoas chegarem para a gente e dizer: eu não sabia que eu poderia realizar coisas do tamanho que nós realizamos.